Graça e paz a todos os irmãos e amigos aí que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos, né, participarmos da nossa live, certo? Estamos aqui nesse período de quarentena, né, onde todos nós estamos aí descansando, né? Alguns estão de férias coletivas, foram forçados a entrar de férias coletivas. Outros, infelizmente, foram demitidos de algumas funções, mas lembrando que o Senhor é maior do que todas essas coisas, tá certo? Estamos confinados, vamos assim dizer, dentro das nossas casas, saindo o mínimo possível, mas que esse período de confinamento, quarentena, da forma que você quiser falar, da forma que você quiser pensar, da forma que você quiser imaginar, certo? Que esse período ele sirva para que a gente possa buscar mais ao Senhor, certo? Existem muitas e muitas teorias, existem muitas e muitas afirmações de pessoas, né, dizendo que a situação é isso, é aquilo, que veio para isso ou que veio para aquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? O que está acontecendo no Brasil e no mundo. O final sempre será bênção. Eu não sei de que forma, não sei como vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas uma coisa é certa. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Certo? Então, eu vou convidar você, né, que está participando dessa live aí. Quem está participando dessa live nesse momento, eu gostaria que você se manifestasse aí, né, mandasse um oi, alguma palavra aí, um amém, enfim, para que a gente saiba quem está conosco, né, nesse momento, tá certo? Se tiver alguém aí nos vendo, tá bom? Eu peço que você dê um sinal aí para a gente entender, tá certo? Quem realmente está conosco nessa noite, tá bom? Antes de mais nada, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Que tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia da nossa vida, que Ele possa nos ajudar a cada minuto, porque sem o Senhor nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Sem o Senhor a gente não consegue, de forma nenhuma, caminhar. Certo? Precisamos dele constantemente. Então eu gostaria que você, né, que está nos acompanhando nessa hora, nessa live, você pudesse fechar os seus olhos e a gente pudesse interceder a Deus. Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, mais uma vez, Deus, seja dada ao Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos. Nós Te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Agradecemos, Deus, porque a Tua misericórdia, porque a Tua graça nos acompanhou no decorrer de todo esse dia. Agradecemos ao Senhor pelo nosso alimento. Deus, quantas e quantas pessoas nesse momento, Senhor, não têm o que comer, não comeram no decorrer de todo o dia, não tiveram, Deus, a oportunidade de tomar o seu café da manhã, de almoçar, de jantar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos proporcionou isso. Obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Deus, no momento de dificuldade, no momento de crise em que estamos passando mundialmente, em que a saúde está fragilizada, em que, Deus, um vírus que aos nossos olhos é invisível, conseguiu deixar toda uma humanidade de joelhos. Ricos, pobres, negros, brancos, muitas pessoas no planeta Terra, ou todas as pessoas do planeta Terra, estão temendo, alguns dizem que é o fim, alguns dizem que
não tem jeito, não tem solução. Mas nós estamos, ó Deus, falando com o Senhor de todas as coisas. Nós estamos conversando nesse exato momento com aquele que pode resolver qualquer situação. Então, Deus, eu gostaria de lhe pedir em nome de Jesus, se tiver nos teus planos e for da tua vontade, Deus, extermine esse vírus da face da terra. Aos meus olhos é impossível, humanamente falando. Aos olhos dos meus irmãos que podem estar orando comigo nesse exato momento, pode ser impossível. Mas, Deus, para o Senhor, nada é impossível. Nós não estamos aqui, Deus, confiando em vacinas, em remédios, em governantes. Nós estamos aqui, Deus, confiando no Senhor e te pedindo, Deus, que o Senhor possa usar de misericórdia, que o Senhor possa estender a sua mão sobre o planeta Terra. Nos livrar, Deus, dessa pandemia. Nos abençoar para que possamos voltar à normalidade. E pedir ao Senhor que o teu nome seja glorificado. Dai-nos, Deus, a tua paz. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Te pedimos, ó Deus, pela pequena meditação que iremos ter nessa noite das tuas sagradas escrituras. Pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos oriente, e que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para assimilarmos melhor a tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, meus prezados irmãos e amigos, na noite de ontem nós fizemos uma live, né, com lendo lá, né, 2 Crônicas, capítulo 32, tá certo? Nós vimos lá a questão de Senaqueribe, né? Ele ameaçou invadir Jerusalém e Deus usou de misericórdia e Ezequias como rei, ele buscou o Senhor, né? E Deus, na verdade, deu o livramento necessário. Nós vamos ler hoje, né, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus prezados irmãos e amigos, nós nos deparamos nesse momento com um texto das Sagradas Escrituras, um dos mais conhecidos entre os cristãos. Um texto, um dos mais conhecidos entre os crentes, entre os evangélicos. Certo? Nós encontramos uma descrição onde o autor do livro, ele nos impulsiona, ele nos encoraja, né, a fazermos 4 coisas para que a nossa oração, para que a nossa súplica, ela seja atendida por Deus. Não existe mágica, não existe nada mirabolante. Nós vamos ver no decorrer dessa pequena meditação que nós vamos ter nessa noite, que em tudo Deus ele é misericordioso, inclusive até com relação às escrituras sagradas, ele nos deixa dicas de como nós podemos servi-lo de uma forma transparente, de uma forma íntegra, mas que em primeiro lugar o nome dele precisa ser glorificado. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, primeiramente ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo que se chama pelo nome dele? Será que é aquele povo que está nesse exato momento brigando, né? Discutindo com relação à questão partidária? Será que a Bíblia está falando desse povo,
né? Saulo Pérez está com a gente nessa noite, né? Está perguntando qual o tema de hoje. Então, Saulo, o tema de hoje é 2 Crônicas, né? Ontem nós lemos 2 Crônicas capítulo 32, perdão. O tema de ontem foi 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, tá certo? E a história que nós interpretamos aqui para os irmãos estava lá em 2 Crônicas capítulo 32. Hoje nós estamos falando a respeito do verso lá de 2 Crônicas capítulo 7, só o verso 14, tá certo? Que diz assim, eu vou ler mais uma vez porque Saulo deve ter chegado agora, certo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como nós estávamos dizendo, nós nos deparamos com esse texto das Sagradas Escrituras, onde o próprio Deus, ele tem uma conversa com Salomão, e nessa conversa com Salomão, constrói uma casa, constrói um templo, que na verdade, esse templo, quem teve a ideia, quem teve o desejo foi Davi, né, o pai de Salomão. Mas Deus disse, não, eu adorei a ideia de construir uma casa para mim. Eu acho a ideia muito bacana. Mas Davi, eu não quero que você construa, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Né, os irmãos podem interpretar isso com relação. Davi planejou a morte de Urias para poder ficar com a mulher dele, né, com Betseba. Então Deus, por esse motivo, Deus disse, não, Davi, a ideia é muito boa, a ideia é espetacular, mas eu não vou aceitar que venha das suas mãos. Mas Deus assim permitiu que Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, ele construísse essa casa. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, né, que tem por título, lá no início do capítulo 7, a dedicação do templo. O templo está construído, o templo foi totalmente feito, né, erguido da melhor forma possível. Quem puder ver direitinho, ler toda a história, nós podemos ver que o templo tinha paredes, né, revestidas de ouro, tinha locais revestidos de prata, de bronze. Então foi algo preparado para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. E nesse texto 14, nesse verso 14, nós podemos ver que Deus está conversando com Salomão. E Deus diz assim, Salomão, a casa ficou perfeita. Os meus olhos vão estar voltados para essa casa, para esse templo, todos os dias da minha vida. Durante a eternidade, meus olhos vão estar voltados para esse local. E foi feita aquela dedicação. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto, até antes dele mesmo, né? Quem tiver com a Bíblia aberta aí, né, pode permanecer no capítulo 7, né? O verso 13. Olha o que é que o verso 13 fala. Vamos começar do verso 11. Olha o que é que diz. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. No verso 13 ele diz, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. 14 que nós lemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos ver que esse verso 13 que nós lemos agora, ele é importantíssimo. Quando eu cerrar os céus, fechar os céus, e não houver chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Deus ele mostra algumas circunstâncias nesse texto, onde Deus diz, olha, através das atitudes de vocês, a terra
ela vai ser abençoada ou não. Através do comportamento de vocês, através da confiança de vocês em meu nome. A terra, ela poderá ser abençoada ou não. E no verso 14 ele diz, se o meu povo, quem é esse povo? Como eu vinha falando anteriormente, será que esse povo é aquele povo, é esse povo da atualidade que está com brigas partidárias? Eu prefiro fulano. Se fulano estivesse na presidência da República, isso não estava acontecendo. Né? O meu candidato é melhor do que o seu. O meu candidato fez isso. Será que é esse povo? Será que a Bíblia está falando desse povo? Será que a Bíblia está falando daquele povo que na sua cabeça, na sua mente, só vem a questão de festas, só vem a questão de promiscuidade, só vem a questão de bebedeiras, só vem a questão de adultério, de prostituição, de fornicação? Será que Deus está falando desse povo? Ou será que Deus está falando de um povo que disse assim, eu escolho servir a Deus? Eu renego os meus prazeres, eu renego as minhas vontades, eu renego os meus desejos para servir ao Senhor. Eu renuncio a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Meus prezados irmãos, Deus está falando desse povo. Deus está falando do povo de Deus. Deus está falando dos crentes. Deus está falando daquele povo que decidiu abandonar os prazeres do mundo para servir único e exclusivamente a Deus. Então ele continua, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha lá, primeira coisa que ele diz, se humilhar. Eu gostaria, meus prezados irmãos, de que todos vocês, as pessoas que estão nos vendo nessa hora, e as pessoas também que irão nos ver, essa live, ela será postada lá no nosso canal no YouTube, tá certo? A qualquer hora, a qualquer momento que você estiver vendo essa live, você vai poder acompanhar tudo isso que a gente está falando aqui, tá certo? Se humilhar. A palavra humilhar, nesse contexto, ela não está se referindo ao indivíduo andar maltratado, maltrapilho, ser pobrezinho, enfim, não está falando nessa questão. Quando a palavra de Deus ela diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, meus irmãos, a humildade em uma pessoa é uma das coisas mais belas que nós podemos contemplar na vida de um ser humano. E essa humildade aqui, ela não se compara, ela não pode comparar-se a pessoas que não têm condições financeiras. Ou elas não pode ser comparada essa humildade com relação às pessoas que são humildes, né, que são pobres, ou as pessoas que são ricas. Porque existem muitos pobres, tá certo? Que são orgulhosos. Não tem nada na vida. Não tem condição de nada. Mas são pessoas que, como diz o Matuto, tem um rei na barriga, mesmo sem financeiramente ter nada. Existem ricos que até pela sua riqueza, até pela condição financeira que tem, muitas vezes nós entendemos até porque o camarada é orgulhoso. Porque ele tem algum bem material. Isso não significa dizer nada. Mas nós muitas vezes até entendemos. Não, fulano é desse jeito aí, porque fulano, ele tem alguma coisa. Mas existem, meus irmãos, pessoas que são pobres, pessoas que são humildes financeiramente. Existe um orgulho tremendo dentro do seu ego, dentro do seu ser. Existem pessoas, meus prezados irmãos, que dizem que são filhos de Deus, que dizem que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas são pessoas que não têm a coragem, nem têm a condição de dizer assim, me perdoe. São pessoas que não têm a mínima condição nem de dizer assim, eu te perdoo.
Elas não têm essa condição porque não existe humildade no seu coração. E a humildade, meus prezados irmãos, é uma das coisas que Deus mais preza. É uma das coisas que Deus mais se agrada no homem. Quantas e quantas pessoas, pode ser até você, né? Você que está ouvindo, vendo essa live, pode ser até você. Será que não chegou o momento de você pedir perdão ao seu pai? Será que não chegou o momento de você pedir perdão à sua mãe, a um irmão seu, a um amigo, a um vizinho, a um parente? Será que você não é essa pessoa que eu estou falando agora? Você que está vendo essa live, ou você que vai ver esse vídeo. Será que você não é a pessoa que faz muito mais de 10 anos que está intrigado de alguém? Não fala com alguém. Quando alguém vem cruzando o seu caminho, vem na mesma calçada que você corta caminho para não falar com aquela pessoa. Será que você não está nessa situação? Então Deus, através do seu Espírito Santo, Ele está falando para cada um de nós hoje, inclusive para mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O segundo ponto, orar. Meus prezados irmãos e amigos, a gente precisa entender que a oração, ela é fundamental na vida do cristão. Ela não é algo de segundo plano. Eu costumo dizer que a oração, ela não é tudo, ela só é 100%. A oração, ela não é tudo, ela é simplesmente 100%. Se nós vamos fazer uma consulta em um médico, antes de consultar aquele médico, nós precisamos consultar o médico dos médicos em oração. Antes de nós resolvermos alguma coisa na nossa vida, a compra de algum bem, a compra de alguma coisa, a resolução de algum problema, precisamos entender que nós não temos a capacidade de enxergar futuro. Nós temos a capacidade de lembrarmos de alguma coisa do passado, entendermos o presente, mas o futuro a gente não consegue de forma nenhuma entender. Ver, prever, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente precisa entender que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que conhece todas as coisas. E nós precisamos estar em um diálogo perfeito com esse Deus. Em uma comunhão perfeita com esse Deus em oração. Apresentando a Deus, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, mesmo Ele sabendo da nossa vida, mesmo Ele sabendo o que vai acontecer daqui a 10 minutos, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Os irmãos já prestaram atenção que muitas vezes a gente está atribulado, triste, cabisbaixo, nervoso com alguma situação do nosso cotidiano. Preocupado com as coisas que nós precisamos fazer. E muitas vezes, meus irmãos, a gente, mesmo entendendo a grandeza do Senhor, mesmo compreendendo a grandeza de Deus, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus comanda e controla todas as coisas, a gente muitas vezes fica pensando e dizendo, e agora? Mas quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, nos ajoelhamos, ou sentado, ou deitado, a posição não vai interferir nessa hora. Mas quando nós entregamos algum problema nas mãos do Senhor e dizemos assim, Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia. Deus, me abençoa. Humilhar-se é o primeiro ponto. Orar é o segundo ponto. Precisamos orar. Mesmo que não seja aquela oração de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de oração. Muitas vezes, meus irmãos, passamos 30, 40, 1 hora, 2 horas orando. E muitas vezes estamos somente repetindo a oração, repetindo frases. E o nosso coração está distante do Senhor. Mas que seja aquela oração sincera, como aquele publicano e o fariseu. A Bíblia diz que aqueles 2 homens estavam orando
E o fariseu orando dizia, eu faço isso, eu dou esmolas, eu ajudo o próximo, eu faço isso, o assado, enfim, tal. E a Bíblia diz que o publicano baixou a sua cabeça e diz, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E a Bíblia diz que aquele publicano, ele desceu justificado para a sua casa. Não é os minutos de oração, não é as palavras eloquentes que você vai falar em oração, mas é o que você vai falar com Deus, aquilo que você vai entregar nas mãos do Senhor. O que é que você está precisando entregar nas mãos do Senhor? Sua vida, minha vida, a vida dos seus familiares, numa situação como essa, em que dinheiro não resolve, em que posição social não resolve, em que patente não resolve. Precisamos orar, Deus, tem misericórdia. Por isso que na oração inicial que nós fizemos, eu disse, Deus, eu não sei se é da tua vontade. Eu não sei se é isso que verdadeiramente o Senhor quer. Mas a minha oração, Deus, é que se estiver nos teus planos, se for da tua vontade, que o Senhor possa extinguir esse vírus da face da terra. E se for da vontade do Senhor, Ele vai ouvir. E se for da vontade do Senhor, ouvir, claro que Ele vai ouvir, claro que Ele escuta toda oração. Ele vai realizar, Ele vai fazer com que isso se concretize. O tempo é dele, não é meu, mas a minha obrigação é orar. Quem sabe Ele não permitiu essa quarentena, esse período de isolamento, esse período de confinamento, para que todos nós pudéssemos buscá-lo, adorá-lo como verdadeiros adoradores. Será, quem sabe, não permitir isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro ponto, orar. Segundo ponto, buscar a minha face. O que é buscar a face do Senhor? O que é buscar ao Senhor? Leitura da palavra de Deus. Visitar um irmão. Nessa situação nós não podemos visitar, mas podemos pegar o telefone e ligar. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Eu vim saber agora há pouco, hoje à noite eu vim saber que o nosso irmão Andrade esteve enfermo ontem. Se eu não estou enganado, foi até o Hospital Antônio Targino, foi levado ao Hospital Antônio Targino, fez vários exames, inclusive esse exame desse coronavírus, e graças a Deus não tem nada, está em casa de repouso. Procurar saber como os nossos irmãos estão. Telefonema, uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem via internet, uma videochamada. Buscar a face do Senhor é isso. Estar em comunhão com a igreja. A igreja nesses últimos dias não está se reunindo devido a essa questão da aglomeração de pessoas, mas nós somos a igreja. Nós estamos nesse exato momento nos reunindo virtualmente, estamos juntos virtualmente e precisamos aproveitar essa bênção que é a internet para continuar ajudando um ao outro. Então buscar a face do Senhor é ler a palavra de Deus, é ter comunhão com os irmãos, é ter comunhão com seus familiares, é pregar o evangelho às outras pessoas que não conhecem Jesus. Buscar a face do Senhor é isso, é orar também, é jejuar, que está uma coisa escassa. Nos nossos dias atuais não se fala mais em jejum, não se fala mais em oração. Buscar a face de Deus, do Senhor, é falar para as pessoas que não conhecem a Cristo que elas estão correndo um risco de ir para o inferno. Que também não se fala mais nos púlpitos, porque é algo constrangedor. E eu já disse, meus irmãos, muitas vezes, se é constrangedor se falar no inferno, imagina você passar uma eternidade lá. E a Bíblia diz que só não vai para o inferno aquele que aceita Jesus como Senhor de sua vida. É a única maneira do homem não ir para lá.
É o único meio do homem não caminhar a passos de gigante para o inferno. É aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Mas se o homem não aceitar Jesus como Senhor da vida dele, se o homem não fizer essa decisão em vida, o inferno espera. Ele pode ter sido a melhor pessoa, ele pode ter sido a pessoa mais generosa nesse planeta, ele pode ter doado toda a sua riqueza para os pobres, ele pode ter feito o que ele imaginar fazer, de bom. Mas se ele não aceitar Jesus como o Senhor da vida dele, ele vai estar em uma eternidade longe do Senhor. Então buscar a face do Senhor é isso. Ler a palavra, ter comunhão com a igreja, comunhão com os meus irmãos, pregar o evangelho, fazer boas obras, coisas boas. Isso é buscar a face do Senhor. Orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e o principal que a Bíblia está falando para a gente nessa noite, se converter dos seus maus caminhos. Não, Davi, não, você está ficando maluco. O povo de Deus, ele precisa se converter dos seus maus caminhos? Claro que precisa. Estamos em um processo de santificação. Nós não somos plenos como o Senhor. Nós estamos em um processo de santificação. E esse processo vai passar por muitas etapas. Das tais, em uma dessas eu posso deslizar. Eu posso me perder. Eu posso desagradar ao Senhor. Eu posso ouvir outras doutrinas e não seguir a sã doutrina. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que se converter dos seus maus caminhos é nós entendermos que somos pecadores. E a cada dia que se passa, a cada dia que a gente vive nessa terra, nós vamos pensar bobagens, nós vamos dizer coisas que não deveríamos dizer, e nós vamos fazer coisas que não deveríamos fazer. Mas a nossa obrigação como servos do Senhor é nos convertermos desses maus caminhos. É pedir perdão a quem há necessidade de se pedir perdão. É perdoar aquele que vem nos pedir perdão. É ajudar aqueles que precisam ser ajudados. É deixar de picuinhas, certo? Lembrando de passado, passando em roxo o que aconteceu há 20 e 30 anos atrás. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é um vapor. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que você vê e logo some. A nossa passagem nessa terra é muito rápida. A Bíblia diz que o homem está limitado em viver 70 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua força, pela forma que houve uma alimentação, pela saúde, pelo cuidado, alguns chegam a 80. Mas o que passar disso é canseiro e enfado. E eu me lembro da minha vida, um dia desse eu tinha 15 anos de idade. Meu Deus. Hoje eu estou com 43 anos. Significa dizer que 40 anos da minha vida passou rápido. Faltam mais 40 se eu chegar aos 80. E se os primeiros 40 passaram rápido, esses outros 40 que estão vindo pela frente aí vão passar voando. Então eu preciso andar da melhor forma possível aqui nessa terra. Porque um dia eu vou ter de prestar contas ao Deus da minha criação, ao Deus da minha salvação. Então se converter dos seus maus caminhos é você entender que você é pecador e precisa a cada dia estar se santificando para se apresentar diante do seu Deus. Deixando de lado o orgulho, vaidade, deixando de lado soberba,
deixando de lado posição, deixando de lado dinheiro, deixando de lado o status, entendendo que nós vivemos para louvor e glória do nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa. O homem precisa fazer o quê? O servo de Deus precisa fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Você fez tudo isso. Você entendeu que depende de Deus. Você entendeu que é necessário você seguir essas etapas. Ok. Qual a promessa? Então, depois que o homem fizer isso, depois que o servo fizer isso, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra, meus irmãos, está doente. O mundo que nós vivemos está doente. O mundo que nós vivemos está corrompido. O mundo que nós vivemos está totalmente distante de Deus. Mas o povo de Deus tem a cura. O povo de Deus tem o remédio. O povo de Deus tem a vacina. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Se nós conseguirmos fazer isso, a Bíblia diz que Deus ele vai ouvir dos céus as nossas orações. Ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai sarar a nossa terra. Meus irmãos, como é interessante essa palavra, como é profunda essa palavra. Deus ele tem o poder de sarar a nossa terra, o nosso mundo, o nosso Brasil. Mas ele está esperando uma atitude minha e uma atitude sua, que é andarmos diante da sua face, que é andarmos diante da sua presença, que é entendermos que ele é superior a todas as coisas, que ele pode fazer todas as coisas. E a glória, o louvor, a adoração tem de ser ao nome dele. Não é ao nome de Davi Pérez, não é ao nome do pastor da igreja, não é ao nome dos diáconos, não é no nome do irmão fulano de tal, A ou B, não é. A Bíblia diz que a glória tem de ser dele. O louvor tem de ser para ele. A honra tem de ser para ele. Nós somos meros servos, que ele nos ama. Mas diante do Senhor nós não somos nada. Diante da santidade de Deus, nós não somos nada. Somos simples servos. Pessoas que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, que esse texto, essa pequena mensagem possa ficar no meu coração e no seu coração. Que a gente possa entender que sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Que nós possamos entender que sem o Senhor nós não somos ninguém. Precisamos da sua graça, da sua misericórdia, nos momentos bons e nos momentos ruins. Estamos atravessando um momento muito difícil na nossa nação. Mas confiamos no Senhor que vai passar. Confiamos em Deus que as coisas irão voltar à normalidade. Mas também precisamos entender que Ele precisa ser glorificado. Boqueirão estava secando. Pelo que eu vi nos últimos informativos aí da mídia, Boqueirão hoje já está com mais de 50% da sua capacidade. Eu acredito que esse ano pode ser que aquele manancial sangue para a glória de Deus. Não é para a glória de governante, não é para a glória do governador, não é para a glória do presidente da República, é para a glória de Deus. E precisamos entender dessa forma, que tudo que a gente venha fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo feito para a glória de Deus e que Deus possa nos abençoar. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi a nossa meditação dessa noite. E amanhã, tá certo? Sexta-feira, nós estaremos mais uma vez reunidos aqui a partir das 10h30 da noite, com mais uma live, tá certo? Trazendo mais alguma meditação para os irmãos, trazendo o texto da Bíblia, para que a gente possa juntos orarmos e estudarmos a palavra do
do Senhor. Tá certo? No domingo, às 2h30 da tarde, nós estaremos fazendo a live da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Da lição da revista Compromisso. Essa revista aqui, ó, tá certo? Domingo será a lição 10, tá bom? A lição 10, ela tem por título, deixa eu pegar aqui só para os irmãos entenderem aqui, verem, né? Preceitos para a vida cristã, tá certo? Lição 10, os livros que o livro de Provérbios, né, que nós vamos estudar, do capítulo 23 ao capítulo 31 do livro de Provérbios. Domingo, 2h30 da tarde, nós estaremos ministrando a lição através de uma live, tá bom? Vamos orar para que a gente possa encerrar a nossa live, tá bom? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos com os nossos irmãos, mesmo de uma forma virtual. Estamos juntos para louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine a fazer a Tua vontade. E que em tudo, Deus, na nossa vida, o Teu nome seja glorificado. Nos dá uma noite feliz, nos dá uma noite em paz, nos livra de todo o mal. Nos prepara, Deus, para o dia de amanhã. Um dia de bênção e um dia de vitória na Tua presença. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos e amigos, que Deus possa lhe abençoar, que você possa ter uma vida que glorifique o nome do Senhor e que Ele possa estar nos abençoando. Amanhã, 10h30, nós estaremos na nossa live, tá bom? Deus abençoe a todos.